Oi pessoal, tudo bem? Então a gente chegou aqui no mais recente vídeo. A gente está na parte 3, lendo o livro O Investidor Inteligente. Nesse canal você vai ouvir minha opinião, a gente vai ler livros juntos, conversar sobre desde investimentos até educação, filosofia. O livro aqui é o canal, né? Um canal de livros de literatura, de ler essa prática humana que é tão boa, tão vista, tão bacana, né? Basicamente é isso então, gente. O canal nosso é um canal de leitura. A gente vai estar aqui lendo com vocês o livro O Investidor Inteligente. A gente já leu duas partes, aprendemos um pouco as duas perspectivas do Graham de investimentos e a gente está avançando na leitura. Então ele está falando sobre a expectativa de você seguir a manada, as formas de investimento, o timing, o pricing. Time é você comprar esperando antes do tempo, esperando uma valorização futura. E o price é quando você compra algo muito barato, algo que o mercado não está vendo. Perceba que você está comprando barato das duas formas, mas uma é você pegar o mercado não valorizando aquela ação. A outra forma de investir, que é o timing, você antecipa. Você coloca o dinheiro lá porque você sabe que a empresa vai gerar lucros maiores, são coisas diferentes. Enquanto que eu sinto que o pricing, que é você comprar barato, empresas que é o value investing, você cai em uma perspectiva de, opa, o mercado não está de olho nessa ação. Então a ação está boa, dando lucros, o preço sobre lucro dela, sei lá, está em 5, 4, 3 anos e o mercado não está de olho nela, esquece ela, passa batido. Tem problemas nessa empresa, né? Mas você percebe que o mercado dá essa bobeira. E o que é interessante? A gente está continuando essa leitura, ok? Então deixa eu pegar aqui, diminuir a minha câmera. Aqui a coisa é bem feita, bem manual mesmo. E aqui eu vou capturar aqui o livro, ok? Tudo bem? Dúvidas, perguntas, vocês vai conversando comigo. Eu vou ajeitar aqui da câmera, vai ficar bem bacana. Então acompanhem aí o vídeo para vocês, tá? Eu estou vendo aqui a melhor maneira, eu vou ver se agora o OBS capturou, né? Então vamos aqui. Paramos aqui, ó. Métodos de investimento automático. Esse é o capítulo de hoje, é o que a gente vai nos debruçar sobre isso. Combinados? Ok. Diz assim. É... Tá tranquilo, né? Minha câmera. Acho que minha câmera aqui tá ruim. Certo. Nos primeiros anos de subida do mercado acionário, iniciado em 1949 e 1950, vários métodos de tirar vantagem dos ciclos de mercado acionário atraíram considerável interesse. Esses métodos foram conhecidos como planos de investimento automático. A ausência de tais planos, exceto o caso simples dos custos médios em dólares, é o investidor automaticamente é que o investidor automaticamente vende algumas ações ordinárias quando o mercado sobe substancialmente. Olha que interessante. Então, quando a ação sobe muito, você vende. Em muitos deles, uma subida substancial no nível de mercado resultaria na venda de todas as ações ordinárias em carteira. Outros preveriam a manutenção de uma proporção pequena de ações em qualquer circunstância. Maravilha. Essa abordagem tinha um apelo duplo de soar lógica e conservadora, e mostrar resultados excelentes quando aplicava retroativamente ao mercado acionário ao longo de muitos anos no passado. Infelizmente, sua popularidade cresceu muito e, justamente no momento em que era improvável funcionar tão bem, muitos dos investidores automáticos encontraram-se totalmente ou quase totalmente fora do mercado acionário em algum nível em meados da década de 1950. Então, pelo que eu estou entendendo, né, essa técnica era uma técnica que você pegava o, e investia. A partir do momento que aquela ação valorizava muito, você vendia, né, famoso lucro no bolso. É verdade, eles obtiviam lucros excelentes, mas, de maneira geral, o mercado depois fugiu deles e suas fórmulas lhes ofereceram poucas oportunidades para recomprar uma posição em ações
ordinárias. Isso é complicado, né? Porque se você vende, aí quando você vai comprar, você recompra muito mais caro. É o famoso vender a ação, né? Há uma semelhança entre a experiência daqueles que adotaram a abordagem do investimento automático no início da década de 50 e os que abraçaram a versão puramente mecânica da teoria Down há cerca de 20 anos antes. Em ambos os casos, o advento da popularidade marcou o momento quase exato em que o sistema parou de funcionar bem. Tivemos uma experiência incômoda semelhante com nosso próprio método de valor central, de determinação dos níveis indicados para compra e venda no índice industrial Dow Jones. A moral da história parece ser que qualquer abordagem promissora no mercado, passível de ser facilmente descrita e seguida por muitas pessoas, é em si mesma simples e fácil demais para durar. Então, olha que interessante essa perspectiva, né? Eu acho que eu não consigo. Estava querendo pintar, desenhar, né? Acho que é isso. Acho que o desenhar. Ah, tá. Desenhar não é isso que eu quero. Deixa eu apagar aqui. Não é desenhar, né? Deixa eu ver aqui se é isso. Ah, tá. Acho que eu marco texto aqui, né? Deixa eu... A moral da história. Ok. Então, tá aí. A moral da história parece ser que qualquer abordagem promissora no mercado acionário, passível de ser descrita facilmente por muitas pessoas, é em si mesma simples e fácil demais para durar. Porque se uma metodologia é fácil, todo mundo vai copiar ela, todo mundo vai seguir ela e todo mundo vai ser... É impossível, né? O mercado não funciona a partir de que todos ganhem. Não é assim. A observação conclusiva de Spinoza se aplica ao Street, assim como à filosofia. Todas as coisas excelentes são tão difíceis quanto raras, né? Talvez é uma frase spinoziana do Spinoza, né? Um grande pensador que nós temos aqui. Eu só não estou entendendo por que quando eu clico para desenhar ele abre essa tela grande, né? Tá bom, depois eu vejo como é que faz. Então, próximo. Então a gente aprendeu aqui que uma estratégia ela não dura. Basicamente é isso. O que o Graham está falando. Flutuações de mercado da carteira do investidor. Interessante esse tema, né? Flutuações de mercado. Isso é interessante. Todo investidor que possua ações ordinárias deve estar preparado para ver seu valor oscilar ao longo dos anos. Então, primeira frase matadora aqui dele, né? Todo investidor deve estar preparado. Ok, que maravilha. O comportamento do DJIA, desde que nossa última edição foi escrita em 1994, reflete bastante bem o que aconteceu à carteira de um investidor conservador que tenha limitado seus investimentos em ações àquelas de corporações grandes, conceituadas e conservadoramente financeiras. O valor total aumentou de um nível médio de aproximadamente 890 pontos até um pico de 995 em 1996 e 995 novamente em 68. Caiu para 631 em 1970 e teve uma recuperação quase total para 1940, no início de 1971. Uma vez que os papéis individuais estabelecem suas marcas máximas e mínimas em momentos diferentes, as oscilações do grupo Dow Jones como um todo são menos severas do que aqueles dos comportamentos tolados isoladamente. Lastreamos pelo tempo oscilações de outros tipos de carteira de ações ordinárias diversificadas e conservadoras, e encontramos resultados globais que provavelmente não são muito diferentes dos explicitados anteriormente. Eu acho que ele está querendo dizer que há uma variação média, baixa. Né? Em geral, as ações das companhias de segunda linha, aí tem que ver o que é segunda linha, né? Flutuam mais fortemente do que as companhias maiores. Acho que a segunda linha é tipo Dow Jones, são empresas small caps, né? Acho que ele está querendo falar das small caps. Mas isso não significa necessariamente que um grupo de companhias bem estabelecidas, porém menores, terá um desempenho inferior durante um longo período de tempo. Então, deixa eu repetir, em geral, as ações das companhias de segunda linha flutuam mais fortemente do que as companhias maiores. Mas isso não significa necessariamente que um grupo de companhias bem estabelecidas, ou seja, das grandes, porém menores, terá um desempenho inferior durante um longo período de tempo. Em qualquer caso, o investidor deve também se conformar antecipadamente com a probabilidade, em vez de a simples possibilidade, de que a maioria de sua carteira cresça, digamos, 50% ou mais a partir do seu ponto mínimo, e caia o equivalente a um terço ou mais a partir do ponto do mais alto em vários períodos nos 5 anos seguintes. Olha que loucura!
qualquer caso, o investidor também deve se conformar antecipadamente com a probabilidade. Você, investidor, ou que estuda os investimentos, em vez de as simples possibilidades de que a maioria da sua carteira cresça, digamos, 50%, a partir de um ponto mínimo, e caia o equivalente a um terço, ou seja, 30%, né, ou mais, a partir do ponto mais alto em vários períodos nos 5 anos seguintes. Então, sua carteira pode subir 50% ou mais a partir do mínimo, ou também cair 30% ou mais a partir do máximo. Né? Então, oscilações grandes, 30% é muito grande. Não se espera de um investidor sério, não se espera que... Então, deixa eu riscar isso daqui, né? Então, essa frase é legal. Deixa eu desenhar ela aqui, em qualquer caso. Aqui. Então, eu vou marcar essa daqui, porque essa outra frase parece ser legal. Ó. Que ele vai continuar. Deixa eu apagar aqui. Não se espera que o investidor sério acredite que as oscilações do dia a dia, ou mesmo de mês a mês no mercado acionário, farão o rico ou o pobre. Então, você que fica preocupado com a sua ação caindo, né, isso é irrelevante para um investidor sério. Porém, qual é o impacto das mudanças mais amplas e em períodos mais longos? Então, qual é o impacto dessas quedas abruptas, né? Aqui questões práticas se apresentam e problemas psicológicos podem gerar complicações. Aí é a questão da psicologia dos investimentos, né? Eu vou colocar aqui, que aí marca, né? Uma subida substancial do mercado é simultaneamente uma razão legítima de satisfação e por causa uma causa para preocupação, mas pode também trazer a tentação forte de cometer um ato imprudente. Então, olha que legal. Uma subida inesperada do mercado é uma razão legítima de satisfação e uma causa para preocupação, mas também pode trazer a tentação forte de cometer um ato imprudente. Então, suas ações subiram. Bom, você está mais rico do que era. Bom, mas será que o preço subiu demais e você deve pensar em vender? Ou você deve se flagelar por não ter comprado mais ações quando os preços estavam mais baixos? Ou pior de tudo, você deveria agora se render à atmosfera do mercado de alta, se deixar infectar pelo entusiasmo, a super confiança e a ganância do grande público, do qual, afinal de contas, você faz parte, e assumir compromissos maiores e perigosos? Olha, caramba. Olha isso daqui. Isso daqui é realmente o Buffett fala que é o suprassumo, né? Deixa eu pôr uma cor aqui. Ah, tá. Acho que por causa da cor, né? Acho que essa cor fica melhor. Qual que fica melhor? Deixa eu ver essa daqui. Não, essa aqui ficou horrível. Deixa eu ver se é azulzinho. Essa azulzinha acho que ficou legal. Ah, tá. Deve ser porque eu tô... Deixa eu pôr amarelo. Nossa, eu entendi. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pôr laranja. Suas ações subiram, bom, você está mais rico do que era. Bom, mas será que se o preço subir demais você deve pensar em vender? Então são perguntas que a gente se faz, né? Nossas ações sobem, o que é a primeira coisa que a gente faz? Subiu, 100%, o que eu faço? Vou vender. Ah, subiu 30%, ah, lucro bom é lucro no bolso. Ou então o pior, né? Ai meu Deus, aquela ação estava barata demais, eu tinha que ter comprado mais. Será que você precisa fazer isso, né? Ou pior, se render, que é você também se ficar eufórico. Ai, tá mercado de alta, eu vou ter que comprar, é o famoso FOMO, né? Então é perigoso. Apresentado assim por escrito, resposta à última pergunta. Um evidente? Não. Você deve, então, respondendo, né? As perguntas que o Graham faz para nós. Você vai pensar em vender? Não. Você subiu demais. Você vai se flagelar por não ter comprado mais ações? Não. Você agora vai se render à atmosfera do mercado de alta, se deixar infectar pelo entusiasmo? Não. Então são respostas que ele está dando para nós. Não. Apresentada assim por escrito. Mas, mesmo o investidor inteligente, então ele falando de nós, né, pode precisar de uma força de vontade considerável para evitar acompanhar a multidão. Então, mesmo o investidor inteligente, ele pode se ter dificuldade, né?
Aí ele continua, né? É por razões de natureza humana. Cara, é muito bom o livro, né? É por razões de. Vocês estão vendo o meu mouse? Deixa eu ver se eu consigo colocar meu mouse aqui. Eu consigo capturar o curso. Acho que vocês estão vendo, né? Ok. É por razões de natureza humana, muito mais do que pelo cálculo de ganhos ou prejuízos financeiros, que somos a favor de algum tipo de método automático para variar as proporções relativas entre títulos e ações na carteira do investidor. Então é por razões psicológicas, né? Razões de natureza humana. A vantagem principal talvez seja que tal fórmula lhe dará algo para fazer. À medida que o mercado avança, ele vende ações de tempos em tempos, aplicando a receita em títulos. À medida que desce, ele inverte o procedimento. Essas atividades fornecerão algumas maneiras de usar energias de outra forma muito represadas. Se ele for do tipo certo de investidor, tirará satisfação adicional da noção que suas operações são exatamente opostas àquelas da multidão. Então é a queda de vender e comprar, né? É a loucura do mercado. À medida que o mercado avança, repetindo, né? À medida que o mercado avança, ele vende as ações de tempos em tempos. Essas atividades fornecerão alguma maneira de usar suas energias de outra forma, muito represadas. Tá aí, beleza. Então ele está falando sobre as práticas, né? Valoração contábeis versus valorações de mercado acionário. Vamos continuar. Deixa eu ver quantos minutos já deu. Já deu 16, mas vamos continuar. A gente leu duas páginas. O impacto das oscilações de mercado sobre a situação real do investidor pode ser considerado também do ponto de vista do acionista como proprietário de participação em vários negócios. Os donos de ações negociáveis efetivamente têm um status duplo e com isso o privilégio de tirar vantagem de ambos a seu critério. Por um lado, né, sua posição é análoga a de um acionista minoritário ou parceiro silencioso em um negócio privado. Nesse sentido, seus resultados são inteiramente dependentes dos lucros do negócio ou de uma mudança no valor subjacente de seus ativos. Em geral, ele determinaria o valor de tal participação em um negócio privado pelo cálculo de sua parcela do patrimônio líquido, conforme mostrado nos balanços mais recentes. Por outro lado, o investidor em ações ordinárias detém um pedaço do papel, um certificado de ação impresso, que pode ser vendido em questão de minução-preço que varia de momento em momento. Isto é, quando o mercado está aberto, com frequência é bastante diferente do valor contábil. Isso é questão do preço da empresa, né? No Brasil isso acontece muito. A empresa, o valor patrimonial dela de patrimônio, né, é muito maior do que ela tem em bolsa. Um exemplo é São Martinho, aí a gente tem alguns bancos, né, que a empresa não vale nem o preço dela. Tanto porque o lucro dela vai crescendo, né, os ativos ela vai crescendo, o patrimônio, tanto porque o mercado não paga nem o patrimônio, né? Quem dirá, é muito complicado isso, né? Em geral, ele determinaria o valor de tal participação em um negócio privado pelo cálculo de patrimônio líquido, né? Por outro lado, o investidor em ações ordinárias detém um pedaço de papel. Então, recapitulando, né? O desenvolvimento do mercado acionário em décadas recentes tornou o investidor típico mais dependente da evolução das cotações de preço e menos livre do que anteriormente para considerar simplesmente o dono de um negócio. Então, isso é um problema, né? A gente dificilmente pensa como dono de um negócio. Coisas que deveríamos pensar sobre, né? Eu invisto na Klabin, na Suzano, na Vale. Eu sou investidor da Kepler, né? Que são empresas que eu gosto. Eu sou investidor da Prio. Eu sou investidor da Profarma. Então, são empresas que eu deveria me sentir dono, né? A razão é que as empresas bem-sucedidas, nas quais é provável que ele considere sua carteira, são quase sempre negociadas a preços bem acima do valor líquido. Ao pagar esses prêmios de mercado, o investidor se torna um refém da sorte, pois dependerá do mercado acionário para validar seus compromissos. Então, é questão de se você paga o valor de uma empresa em que ela vale mais, ou seja, ela está cara, você está dependendo do mercado, tanto da empresa superar os seus lucros, quanto do mercado continuar pagando caro nessa empresa, né? Porque se o mercado... É aquilo, né? Se a empresa está, sei lá, 20 vezes lucro. Cara, ou a empresa supera esse lucro e esse preço sobre lucro cai e a cotação mantém, mas geralmente não é isso que acontece, né?
Quando a empresa passa por 20 vezes lucro e o mercado fala, ela não vale mais 20 vezes lucro, ela vale 10, cara, essa empresa vai cair de cotação mesmo. E mesmo que 10 vezes lucro é um preço interessante para algumas, mas ainda é caro. Então você quer comprar empresas com 6 vezes lucro, né? 5, coisas que eu estou aprendendo ainda. Aí você tenta buscar essas empresas que estão com esse preço sobre lucro de 6 e etc. Então se você compra uma empresa com o preço sobre lucro dela é muito caro e você paga, sei lá, quantas vezes o patrimônio dela, coisa irreal, você está pagando caro, você está dependendo da sorte, né? Por que ele está falando isso, né? Porque o Benjamin Graham, ele é justamente o cara que vai inspirar o Buffett para falar sobre a questão do value invest, né? Ajuda ele a pensar que você tem que comprar empresas que estão subvalorizadas pelo mercado, né? Não empresas sobrevalorizadas, empresas que valem mais do que o mercado está pagando. Isso é interessante, coisas para a gente aprender do mercado acionário. Então, isso é um. Aí vamos só para continuar e terminar esse capítulo, essa parte, né? Esse é um fato de suma importância no que se refere aos investimentos na atualidade, mas que não tem recebido a atenção que merece. Toda a estrutura de cotações de mercado acionário embute uma contradição. Quanto melhores os históricos das perspectivas de uma companhia, menos relação terá o preço de suas ações com o valor contábil. Então ele está falando isso, né? Quanto melhores os históricos da uma empresa, menos relação terá o preço de suas ações com o valor contábil. Porém, quanto maior o prêmio acima do valor contábil, menos certa estará a base para determinar seu valor intrínseco, isso é, seu valor dependerá mais da mudança dos humores e dos métodos de avaliação do mercado acionário. Certo? Quanto maior o prêmio, né, quanto a empresa tiver mais cara, menos a gente vai ter ideia do valor intrínseco dela, né? Assim chegamos ao paradoxo final de que quanto mais bem sucedida é a companhia, maiores as oscilações de preço de suas ações. Caramba, né? Isso é verdade. Isso significa que, em um sentido muito real, quanto melhor a qualidade de uma ação ordinária, é provável que ela seja mais especulativa. É a Nvidia, né? Cara, a Nvidia é a maior prova disso. Pelo menos em comparação com as ações intermediárias e pouco destacadas. O que dissemos se aplicar uma comparação das principais companhias de crescimento rápido, como a maioria das companhias estabelecidas. Excluímos de nossa análise presente aquelas ações que são altamente especulativas porque os negócios associados a elas em si são especulativas. Né? Então ele tenta estudar em empresas mais crescimento rápido, né? Mas que não são especulativas, como o próprio mercado. O argumento mostrado anteriormente explicaria o comportamento frequentemente errático do preço de nossas companhias bem-sucedidas e imponentes. Então, olha que interessante, né? Ele explica. Então, por que uma empresa que é boa, ela cai de cotação? Por que isso acontece? É por causa disso, né? O mercado fica, geralmente paga muito caro, aí o mercado não sabe, aí fica aquela lenga-lenga, né? Nosso exemplo favorito é a rainha de todas elas, a International Business Machines. Essa empresa devia ser uma empresa muito boa, né? Vou colocar aqui, printar ela, né? O preço de suas ações caiu de 600 para 300, 50%, em 7 meses. De 1900, após dois desdobramentos, seu preço caiu de 387 para 219. Olha que loucura. Da mesma forma, a Xerox. Olha, tinha uma empresa chamada Xerox. Olha, tô aprendendo, hein? Por isso que ler é bom. Cujos lucros em décadas recentes foram ainda mais impressionantes, caiu de 171 para 87. 8 mais 8, 16, né? Caiu 100%, cara. Somei 80 mais 80, né? Caramba. Essas perdas impressionantes não indicam qualquer dúvida acerca do crescimento futuro e a longo prazo da IBM ou da Xerox. Refletem, ao contrário, uma falta de confiança na valorização do prêmio que o mercado acionário em si havia colocado nessas excelentes perspectivas. Então, isso acontece, eu estou vivendo isso é para falar de Mercado Livre, né? Cara, Mercado Livre é uma máquina, né? Mas o mercado não está pagando mais aquele preço que pagava. Por que não está pagando mais? Porque o mercado tem dúvidas. Dúvidas se vai continuar, dúvidas se o crescimento vai ser o mesmo, dúvidas se a margem vai conseguir. Então, esse pensamento, né? Então, quando você olha para isso levando para o Brasil, você olha para um Itaú, para um Petrobras, empresas excelentes. Às vezes a gente acha que elas não caem, mas eu acho que ele está querendo dizer justamente isso, né?
Essas ações podem derreter 50%, porque o mercado, qualquer deslize no balanço, veio um trimestre ruim, veio um semestre ruim, o mercado bate sem dó, né? O mercado não tem dó dessas empresas. Interessante essa perspectiva. A discussão anterior, só para concluir, né? A discussão anterior nos leva à conclusão de Tá, a gente parou aqui, né? Então, continuando. A discussão anterior nos leva a uma conclusão de importância prática para o investidor conservador em ações ordinárias. Se ele precisar prestar atenção especial à escolha de sua carteira, pode ser melhor para ele se concentrar nas ações que vendem a um preço razoavelmente próximo ao valor dos ativos tangíveis, digamos, a não mais que um terço daquele número. Então é interessante você comprar empresas que estejam razoavelmente próximo ao valor dos ativos. As compras realizadas em tais níveis ou patamares inferiores podem logicamente ser consideradas como relacionadas ao balanço da companhia, como tendo uma justificativa ou base independente dos preços dos mercados oscilantes. O prêmio acima do valor contábil que pode estar envolvido pode ser considerado como um tipo de taxa extra pela vantagem de ser negociado em bolsa e pela liquidez que isso representa. Então, tomar cuidado, né, para investir em empresas que são caras. Isso é interessante. É preciso cautelar nesse ponto. Uma ação não se torna um investimento sensato simplesmente porque ela pode ser comprada a um nível próximo do seu valor contábil. Então, outro cuidado do Graham, né? Não significa que está pré-pó, significa. O investidor também deve exigir uma razão preço sobre lucro satisfatória. Então, o que, que o investidor tem que ter? Uma razão preço sobre lucro satisfatória. Interessante, né? Isso pode parecer exigir demais de uma ação com uma cotação modesta, mas a combinação não é difícil de ocorrer em todas as condições do mercado, com exceções das perigosamente altas. Uma posição financeira forte e perspectiva que seus rendimentos serão pelo menos mantidos ao longo dos anos. Desde que o investidor esteja disposto a abastecer dos papais com perspectivas brilhantes, isto é, com crescimento acima da média do esperado, ele não terá dificuldades em encontrar uma ampla gama de ações que tenham esses critérios. Em nossos capítulos sobre a escolha de ações ordinárias, né, capítulo 14 e 15, apresentamos dados mostrando que mais da metade das ações do Dow Jones, eu entendi que é DJIA, é Dow Jones, né? Investment não sei o que significa IA, mas é Dow Jones. O índice, né, acho que I é de índice, atendia ao nosso critério de valorização de ativos no final de 70. O investimento mais amplamente mantido, as ações da American Ten Etel, está até sendo negociada abaixo do valor dos ativos da companhia no momento que escrevemos. Além de possuir outras vantagens, a maioria das ações de concessionária de energia elétrica agora, início de 1962, disponível a preço razoavelmente próximo de seus valores contábeis. Então é isso, né? Você pagando em preço justo. A empresa vale tanto de valor patrimonial, então você vai pagar aquilo. Você não vai pagar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eu não queria mostrar aqui não, mas acho que dá pra gente mostrar. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, né? Olha, vamos ver a Tesla. Tesla Ações. Deixa eu pegar aqui o Sponda, que é uma ferramenta do Gustavo Sayani, ele é um gestor e ele fez essa ferramenta. Se eu colocar aqui, ó, Sponda na Tesla, olha só, avaliação 4 forte, né? Ó, a Sponda está até falando que a empresa tem algumas coisas fortes. Passivo, liquidez corrente. Mas olha o preço sobre lucro da Tesla. Cara, 300. Se eu dei desse aqui, ó, fica 3.700, 300 mil. Ou seja, o preço sobre lucro da Tesla, galera, que é do Elon Musk, é altíssimo. Que eu não tenho. Deixa eu ver aqui se eu tenho o patrimônio dela, fundamentos. A dívida, passivo, preço sobre lucro, dívida de certa forma baixa, né? Liquidez corrente, receita, lucro. Esse do primeiro trimestre, a lucro aqui, ó, 3, acho que é 3 bi, né? Preço sobre lucro, fluxo de caixa, 6 mil. Cara, isso aqui é loucura, né? 591 anos. Capitalização de mercado, né? É P sobre VP. Aqui não tem. Deixa eu ver aqui. Geralmente tem. Deixa eu ver aqui onde que vai falar. Gráficos, preço ajustado, a cotação dela, né? Preço sobre histórico. Deixa eu ver aqui no investidor 10, que é o investidor 10, eu coloco Tesla aqui, ele vai me dar uma relação
do valor patrimonial da Tesla. Aqui. Tesla aqui. Deixa eu pegar a Tesla aqui pra vocês vão ver a Tesla. Galera, aqui, preço sobre lucro lá tava quase 343, né? Algo próximo. Mas olha aqui, você está pagando 15 vezes. P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. Galera, olha isso, você está pagando 15 vezes a Tesla. Cara, isso é muito caro. Então, por que que é caro? Claro, tem um valor muito substancial na Tesla, né, de crescimento de investimento. Mas se você está pagando caro demais, cara, você está muito arriscado, né? Você está dependendo do mercado. Então, para encerrar o vídeo de hoje, um investidor com uma carteira de ações respaldável por tais valores contábeis pode ter uma visão bem mais independente e distante das oscilações do mercado acionário do que aqueles que pagaram múltiplos altos dos lucros de ativos tangíveis. Então é isso. Você paga muito por uma empresa, você está perigosamente dependendo do mercado, né? Enquanto a lucratividade da sua carteira permanecer satisfatória, o investidor pode dar atenção que quiser aos caprichos do mercado acionário. Então, cara, olha a diferença de... Assim, agora que eu estou entendendo, né? Por que o Graham foi importante para o Buffett. Porque se você compra uma empresa barata, o preço justo, pensar no preço justo, ou comprar abaixo do valor justo, o valor intrínseco. Cara, se a empresa cai, você vai ficar preocupado com isso? Talvez você fique até nessa questão dessa independência, né? Ele vai falar sobre capricho. Você pode se dar o capricho. Enquanto que todo mundo... a empresa divulgou um balanço ruim. Cara, todo mundo vai vender aquele negócio aqui 30%, porque você está pagando caro. Agora, se você está tá na situação de... Opa, sou investidor. Comprei uma empresa boa. Aconteceu alguma coisa, acontece. A empresa deu alguma coisa que, sei lá, cara, você não vai ficar preocupado com isso. Porque você pagou um preço bom, um preço justo pelaquela empresa, né? O mercado não vai te assustar. Mais do que isso, ele pode usar às vezes esses caprichos para participar do jogo magistral de comprar na baixa e vender na alta. Então tá aí o que o nosso querido Graham está dizendo. Então, se você não está preocupado de ficar ansioso, né? Ah, meus investimentos. Cara, você pode dar o luxo de comprar na baixa, vender na alta e você vai estar ganhando dinheiro. Que aula, hein? Como ler ajuda a gente. Então a gente aprendeu um pouco dessa perspectiva, né, de comprar, pagar justo. Você tem que comprar. Se você comprar demais, você fica na mão do mercado. Então é isso. Ele está dizendo sobre o pensamento psicológico, né? Suas ações subiram bom. Você não está mais rico do que era. Então essa frase poderia ficar legal, né? Então essa frase é muito legal, né? Não se espere que o investidor sério acredite que as ações do dia a dia ou do mês a mês do mercado acionário o farão rico ou próprio. Que legal, que legal. Então é isso. Agradeço vocês pelo vídeo. Se inscrevam. A gente vai fazer mais vídeos lendo tanto o Benjamin Graham, que eu estou lendo um capítulo, né? A gente está lendo no capítulo 18. Capítulo 8, perdão, capítulo 8. E vamos ler o último capítulo, que se não me engano é o 20. Depois eu vou ver qual que é o último capítulo. Nem terminamos o capítulo 8. São livros que... Por que a gente está lendo esse capítulo em específico? Porque o Buffett mandou ler. Depois eu posso ler aqui em casa e te faço o desafio de você ler também. E depois a gente traga mais outros vídeos. Eu vou trazer livro de filosofia, livro de várias coisas, vários assuntos para vocês, tá bom? Espero que curta, compartilhe. Obrigado pela atenção, por essa conversa, por essa viagem. Até mais, pessoal.